Atenção para uma bomba! Atenção para uma bomba! Preciso urgente da foto do Paulo Cupertino aqui no telão. Preciso urgente da foto do Paulo Cupertino aqui no telão. Vem para cá. Atenção, Brasil, com exclusividade e com compromisso. Por isso que o Cidade Alerta tem seus diferenciais. Não é à toa que a gente dá essa audiência todos os dias há tantos anos. O povo que acompanha o Bate sabe que nós começamos um caso e vamos até o fim. Pode tirar o urgente aqui, que já foi urgente. Agora é só a gente. Nós estamos nos casos desde que eles acontecem e são notificados à polícia, quando a família nos procura antes mesmo da polícia ser acionada, quando há o desfecho, quando há prisão, quando há reviravolta na prisão e quando há condenação. E agora, pela primeira vez, quando há anulação do júri. Paulo Cupertino, se você acha que a sua atacada foi de mestre, achando que faria com que o Brasil esquecesse o seu caso para tentar enrolar mais um pouquinho para conseguir ganhar um habeas corpus, ou então para fazer o crime prescrever, lê do engano. Nós vamos até o fim. Eu tenho um produtor aqui que se chama Gleison Pereira, que acaba de conseguir um material inédito do caso bombástico. Nós vamos trazer agora... Feche meu microfone, por favor. Gente, nós vamos trazer agora nada mais, nada menos do que o julgamento de ontem que foi anulado. Vou trazer o depoimento da Isabela, vou trazer o depoimento da Vanessa. A Vanessa, para vocês terem uma ideia, só falou comigo. O único programa de televisão que ela aceitou conversar foi conosco na época. Depois ela desapareceu e reaparece agora e aceitou ficar cara a cara com o Paulo Cupertino. O que? Você estava lá dentro ontem? Tava lá, estava acompanhando o início desse julgamento. E aí nós entramos, né, porque eu estava como membro da imprensa, né, na área reservada à imprensa. Então, depois... Você não podia tirar foto? Não podia. Ninguém não podia tirar filmar. Foto, nada. Quem fez a filmagem que foi divulgada foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que forneceu para a imprensa, né? E o nosso produtor conseguiu. Teve acesso. Atenção, que forneceu para o nosso Gleison, com exclusividade. Me dá a imagem da Isabela, por favor. Frisada. Esta... Nossa, como ela cresceu, gente. Tá uma moça já. Ela tinha 18 anos na época. E agora, 4 anos depois? 4 anos depois, vocês vão ver o julgamento de Isabela no dia que ela achava que, de uma vez por todas, faria justiça. Solta, põe no ar. No dia em que tudo ocorreu, tudo começou quando eu decidi sair de casa, porque eu não estava num momento agradável psicologicamente. Acredito que estava tendo uma crise de ansiedade, decidi sair de casa para tomar um ar. E antes de sair de casa, eu contatei o Rafael para que ele me encontrasse perto de casa, numa praça, porque claramente eu queria estar perto de alguém que eu me sentisse bem. Então, eu entrei em contato com ele antes de sair de casa, peguei poucas coisas, eu tinha a roupa do corpo, peguei meu documento e subi andando até a praça mais próxima da minha casa para encontrá-lo. E nesse meio tempo em que eu saí de casa, era um domingo, e o meu pai ele costumava vir até a minha casa até então, para às vezes levar pão, alguma coisa do tipo, mesmo que ele não morasse com a gente. E quando eu saí de casa, enquanto eu subia a rua, eu vi que o carro dele estava chegando. Ele parou o carro na frente da minha casa, porém eu não retornei e continuei meu trajeto para encontrar com o Rafael. Eu levei meu celular, meu documento, cheguei. Que isso? Vai continuar só um instantinho, por favor. Essa é a Isabela Tibitirani, que você está vendo, que é a filha de Paulo Cupertino,
me chama a atenção porque ela se refere como pai. Isso é a primeira vez que eu vejo. Ela, para mim, pelo menos, ela nunca se referiu a ele como pai. Em alguns trechos lá do depoimento, realmente ela se referia a pai e em outros trechos como réu. Ela não fala Paulo. Não fala. Mas pai é pai muito mais forte, exatamente, né? é muito mais forte, é um sentimento aí que existe. Vamos ver, vamos continuar vendo com exclusividade o trabalho aí do Gleison. Vir até a minha casa até então, para às vezes levar pão, alguma coisa do tipo, mesmo que ele não morasse com a gente. E quando eu saí de casa, enquanto eu subia a rua, eu vi que o carro dele estava chegando. Ele parou o carro na frente da minha casa, porém eu não retornei e continuei meu trajeto para encontrar com o Rafael. Eu levei meu celular, meu documento. Chegando na praça, meu celular tocava muito, porque eu não comuniquei à minha mãe que eu sairia de casa, eu simplesmente saí. E ela me ligava, eu não queria atender. E esperei pelo Rafael na praça. Quando ele chegou, eu estava emocionalmente abalada, ansiosa, não queria voltar para casa. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo no momento. Ele perguntou o que eu tinha. Eu falei que eu só não queria voltar para casa, que eu queria ir para qualquer outro lugar que não fosse aqui. Falei, vamos sair daqui, vamos entrar no ônibus, qualquer coisa, eu só não quero voltar para casa. E meu telefone tocava muito. E era minha mãe me ligando. E eu não queria atender. E aí, ele, sendo a pessoa consciente do momento, ele falou, a gente não pode ir para qualquer lugar, a gente tem que entender o que está acontecendo, te ajudar de alguma forma. Eu falei, eu só não quero ir para casa. E aí, numa das vezes que meu telefone tocou, era a mãe dele que estava me ligando. E aí ele atendeu. A mãe dele comunicou que a minha mãe tinha entrado em contato com ela, perguntando se ela sabia onde ele estava. E que o pai dele viria nos encontrar para que a gente tentasse resolver a situação de alguma forma. Nós ficamos aguardando no mesmo lugar, na praça que a gente estava, e o pai dele chegou, nós fomos até o carro, eu ainda estava muito abalada, o Rafael sentou comigo no banco de trás, e quando nós chegamos na casa do Rafael, eu subi, entrei, a mãe dele falou comigo, perguntou o que eu tinha, eu só chorava muito. Ela falou, filha, você não pode fazer isso, você não pode sair da sua casa assim, sem rumo, sem motivo, a gente precisa entender o que está acontecendo e a gente vai te ajudar. E, então, eles decidiram, a mãe e o pai do Rafael, junto com o Rafael, me acompanhar até a minha casa no intuito de não só me levar em segurança para casa, também entender o que estava acontecendo de fato, porque como a nossa relação era algo que me deixava aflita, eles queriam, de repente, conversar com os meus pais para que, de alguma forma, eles pudessem entrar com um acordo para que acabasse essa agonia que a gente vivia. E no trajeto da casa do Rafael para a minha casa, ele me acompanhou no banco traseiro, a mãe do Rafael estava no banco do passageiro, o pai dele dirigindo. Nós chegamos até a porta da minha casa, primeiro o Rafael desceu, eu desci logo em seguida, a mãe dele desceu também, o pai dele estava finalizando de desligar o carro, terminando de fechar tudo. E nesse meio tempo, o Rafael bateu na porta. E a porta da casa que eu morava, ela tinha um portão de ferro, que abria para fora, e a porta da casa que abria para dentro. E nessa que o Rafael abriu a porta, na verdade, quando nós chegamos, o carro do meu pai não estava na porta. Então, na minha concepção, não estava em casa. Porque, pelo que eu soube depois dos fatos, ele deixou o carro em uma outra rua que não era visível. E quando vieram abrir a porta, eu pensei que seria a minha mãe. Quando me deparei, era ele que estava abrindo a porta. E ele simplesmente não falou nada no primeiro momento, me puxou para dentro e fechou o portão. Nessa que ele fechou o portão, na verdade, a mãe dele, quando ouviu, a mãe do Rafael, quando viu meu pai, ela falou, você que é o pai da Isabela? Ele falou, não, eu sou a mãe. Me puxou para dentro e fechou o portão de maneira agressiva. E até então era isso. Mas aí veio o Rafael e falou, não, vamos conversar. Segurou o portão. Nessa que ele segurou o portão, eu já estava dentro de casa, caminho de dentro, né, de casa. Então eu estava de costas da porta. E eu ouvi meu pai dizendo, conversar nada. E a partir daí eu só ouvi os disparos. Eram muitos disparos. Eu lembro que, como eu estava de costas para a porta, eu agachei no chão,
porta-mãos no ouvido, eu gritava muito, falava não, não, não. E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia, que estava perto do carro. E o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua, porque ele ainda estava no trajeto de sair do carro para ir para a porta de casa. E eles não tiveram tempo de muita coisa. E foi basicamente isso que aconteceu. Deixa no centro da tela a imagem frisada da Isabela e na tela do Cupertino o Dr. Guastelli para fazer a seguinte pergunta. Ô, Dr. Guastelli, pelo que eu estou entendendo do que a Isabela está dizendo, não foi que ele chegou de surpresa e descobriu a relação. Essa situação já tinha gerado um mal-estar na família, é isso? Já há muito tempo, ele já tinha descoberto a relação de Isabela com o Rafael. Então, fazia mais de um ano, né, tanto é que, segundo informações dela no depoimento, ela ficou 8 meses, né, sem poder utilizar o celular, sem o vale-transporte e até mesmo em cárcere privado, segundo informações da Isabela no seu depoimento de ontem. Então, o que acontece? Ela ele já sabia, ele descobriu, tanto é que ela usava o celular da mãe, falava com o Rafael em mensagens, né, trocava mensagens em inglês, né, no WhatsApp da mãe, porque ele já tinha descoberto, né? Uma vez ele foi na escola dela, usou um álibi para tirar a Isabela da escola mais cedo, que seria o seguinte, e que sua mãe teria se machucado, vamos lá ajudá-la. E aí, nisso daí, o que acontece? Ele entra no carro e fala, já descobri tudo, sei tudo, né, o que está acontecendo, vocês me acham que eu sou trouxa? E aí ele pega o celular dela, pede para ela desbloquear, tá vendo? Eu já sabia, eu não sou trouxa. Então, aí ele toma o celular, fica 8 meses sem o celular. E a mãe deixa ela utilizar o celular dela para se comunicar com o Rafael. Eu acho... Esse romance aí dela já existia há um tempo, não era que naquele fatídico dia. Eu entendi, mas veja só, as pessoas estão se perguntando agora o seguinte, por que a mãe da Isabela, a Vanessa, não cortou logo relação com o homem que maltratava? A própria Vanessa vai falar já, falou para mim na época, batia nela, não batia, Guastelli? Sim, batia muito, né? Foram 22 anos aí de muito sofrimento e muita luta. Mas ela falou que, vamos dizer, acabou se acostumando com essa relação, né? Uma relação totalmente tóxica, agressiva, e toda vez que ela ia sair, ele ameaçava ela de morte. E as pessoas vão perguntar, então por que ela não se livrou desse traste que não acrescentava nada a não ser violência a ela? Então, segundo informações dela lá, relato ontem no depoimento, o que acontece? Ela tentava se livrar dele, só que ele ameaçava, ele era uma pessoa possessiva. Mas não é só isso, Guastelli, não é só isso. Ele bancava a casa. Tem essa outra parte financeira, né? Ela poderia ter ingressado, né, com um pedido de pensão para ela e para as crianças. Ou seja, a Vanessa, ela pensa o seguinte, tá, eu vou denunciar o cara, como muitas mulheres estão passando por esse problema agora, milhares, aliás, passam por esse problema agora. Sim. Eu apanho, eu sou humilhada, eu sou xingada, mas quem bota comida na mesa é ele. A Isabela estava começando a trabalhar, ela tinha acabado de completar 18 anos. Né? Tem os sonhos dela, tem os desejos dela, ela queria ter o dinheirinho dela. Só que, dessa maneira, quantos homens que são atrevidos, que são agressivos, que forçam sexo com as mulheres, usam de sua capacidade financeira para manter a mulher em sua mão. Não é só a questão da possessividade. Tem a questão da possessividade quando você tem uma mulher que também é submissa a esse homem, que ama esse homem, que quer esse homem, né? Aquela coisa que vira doentia. Você se apaixona, eu conheço várias mulheres que se apaixonam por homens que não prestam, que humilham elas, que maltratam, que xingam. Hoje mesmo lá no meu Instagram, um caso que a gente contou do namorado que disse para a mulher que se ela for de biquíni à praia, ela nunca mais vai para a praia. Existe. Quem que é essa? Cadê a mãe? Não, mas mostra, pode ser frisado. Essa é a mãe que vai falar daqui a pouco? Caramba, como ela está diferente. Como ela está diferente, gente. Essa mulher também é vítima. Eu não julgo essa moça. É fácil a gente falar daqui.
É fácil dizer para ela, você que pegasse uma carteira de trabalho, fosse trabalhar e sustentasse sua casa. Mas ninguém sabe, né? A dor que passa dentro da casa, a situação que passa dentro da casa. Como é que ela foi fazer um filho com esse homem? Quando Paulo Cupertino se transformou nesse homem. Outra coisa que eu acho interessante, a família do Cupertino, a família oficial, vamos dizer assim, a esposa dele, nem sei se estão mais juntos, os filhos dele, por parte da outra mulher, acham que ele é inocente, acham que ele é uma vítima, acham que é um pai maravilhoso, acham que era um marido maravilhoso, que o chato somos nós. Que os bandidos somos nós que denunciamos o Paulo Cupertino, não ele, que é um monstro dentro de casa. Então, quem é que está falando a verdade? Ontem, um senhor que deu entrevista aqui no Cidade Alerta disse que o Paulo Cupertino é uma das maravilhas do mundo. Mas é um cara doente que, por ter sido enganado pela filha, e a gente compreende porque a filha enganou, porque senão não existiria, ela não poderia se relacionar com o menino. A menina já tem 18 anos, já tem a sua responsabilidade, já sabe discernir o certo do errado. Cabe ao pai orientar. Olha, esse é caminho legal. Ainda mais que o menino, nesse caso, era muito gente boa, né? Menino educado, menino trabalhador desde cedo. Excelente partido para ela. Mas o Cupertino acha que é dono da Vanessa e achava que é dono da Isabela. Tanto é que ela falou que só poderia namorar depois de 30 anos. Quando ela tivesse 30 anos, segundo o pai, né? Segundo ela fala do pai. E esse caso, eu não posso afirmar porque eu não estou na cabeça desse maluco. Mas o fato dele cancelar esse júri, provocar o tumulto primeiro, ele sabia que se destituísse o advogado, o júri seria anulado. Não foi surpresa para ele. Ele teve, inclusive, a oportunidade, o juiz foi muito habilidoso, foi até onde a lei permitia, tentou negociar com ele alguma forma de continuar o júri. Mas não, na minha opinião, sabe por que ele fez isso? Porque ele não tem mais uma arma para se vingar da Vanessa. Vanessa morre de medo até hoje. Tinha medo de ser morta por ele. E achava que seria morta por ele. A Isabela, a mesma coisa. Tem medo até hoje desse cara ser solto e matá-la. E eu não duvido. Mas é a forma que ele encontrou para fazer as duas sofrerem em vida. O Cupertino ontem, ao destituir o advogado, olha o que ele esperou. Olha o que ele esperou. Chegar o dia do julgamento. Ele ficou, na minha opinião, só concatenando as ideias. Siga comigo o raciocínio. Quem foi a primeira a falar? A Vanessa, a mãe. A Vanessa. Falou tudo o que queria. Sim, 1h30 de um depoimento pesado. Ficou cara a cara com ele? Não, ela não olhava para ele. Não. Mas ele tinha acesso. Ficou cara a cara com ele. Estava presente, exato. Ficou cara a cara com ele. Estava um na frente do outro. Isabela, falou? Falou. Prestou depoimento, quase de 1 hora. Tudo que o juiz queria, os jurados queriam, ela falou. Sim. A Vanessa chorou. Chorou, Isabela também. Isabela chorou. A Isabela considerou ontem o segundo dia mais trágico da vida dela. Sim. O que ele faz assim que acaba o depoimento das duas? Pede para desconstituir, né, os advogados. É isso, meu caro. Isso é um tiro. Não é um tiro que vai acabar com a vida dela física, mas acaba com a saúde mental dessas moças. É isso que a justiça tem que enxergar. A menina ontem, durante 1 hora, se lembrou da morte do namorado, da morte do pai também, do Paulo Cupertino, que para ali acabou, nunca mais existiria o pai. É o que eu acabei de dizer, falei isso. Acabou com a vida dos pais do menino que não tinham nada a ver e ela se sente culpada até hoje por tudo que aconteceu. Ela acha que se tivesse agido diferente, daria na mesma. Eles estariam mortos da mesma forma, Isabela, não se culpe. Ela acha que os 3 estariam vivos. O que o Paulo Cupertino faz? Traz a menina para o júri. Ela foi obrigada a ir para o tribunal do júri, porque eu acho que se dependesse dela, ela nem queria ir. E também não faria diferença nenhuma na condenação desse cara. Ele já está praticamente condenado, só precisa saber a pena. Mas ele faz a menina sofrer, faz a menina chorar, machuca o coração da filha, obriga a filha a se lembrar de tudo que foi dito por ele, depois pega a mãe, olha para a cara da mãe, encara a mulher,
faz ela lembrar de tudo que sofreu esses anos todos na mão desse cara, faz ela se lembrar de tudo que aconteceu naquele domingo, quando ele atirou em todos. Por quê? A ele interessa essas duas vivas, na verdade, porque elas estão pagando em vida na cabeça dele. Na cabeça dele, ele é o grande cara do momento, ele é o machão, ele é o bonzão, ele é o pai protetor, tanto que quando perguntado sobre esse caso, todas as vezes ele disse, as poucas vezes, além de negar, eu livrei a minha filha do mal. Olha que loucura! Eu livrei a minha filha do mal. Esse moleque era terrível, ia levar ela para o mau caminho, coisa de gente doente. Então, ele não esperou, por exemplo, terminar o depoimento da Vanessa para acabar com o júri. Ele esperou a filha falar. E não duvide, Guastelli, que dia é hoje? 11 de outubro, 6h40 da tarde. Não duvide. No próximo tribunal do júri, eu não digo nada se não acontecer a mesma coisa. Vai vir a Vanessa falar de novo para sofrer, vai vir de novo. Ele sabe que a Isabela sofre problemas psicológicos até hoje gravíssimos pelo que ele fez. Ele vai trazer as duas, vai fazer as duas falarem de novo e vai cancelar esse júri. Quer apostar? Não duvido nada. E a lei também permite. Sim, permite. Não duvido nada que ele fará isso novamente. É um cara, desculpa, com problemas, né, mentais. Você entende que o que essa menina passa talvez seja pior que a morte? Sim, porque ela está sofrendo em vida, né? Está relembrando os fatos. Toda vez que ela tem que vir à justiça, né, comparecer na justiça para dar o depoimento, achando que vai encerrar, vai virar a página, não, precisa voltar. Olha, eu não sei como é que é o estado de saúde delas, mas eu não digo nada se não estiverem com depressão, né? Um quadro que é grave se não tratado direito. E a depressão, para quem tem e não consegue se livrar, é o que o Ricardo Boechat dizia. Antes de falecer, ele fez uma frase sobre a depressão que é a realidade. A depressão é a prova que o inferno existe. Tem remédio que não funciona, tem paciente que é refratário ao tratamento, não consegue sair da cama, não consegue se alimentar. Eu estava lendo sobre uma das atitudes que as pessoas com depressão acabam tendo, que é não escovar o dente. Aí você fala, caramba, mas o que leva uma pessoa a não escovar o dente? E realmente você perde a autoestima. Você para de se cuidar, não toma mais banho. Eu vou tomar banho para quê? Eu fico na cama o dia inteiro? Eu vou escovar o dente para quê? Eu não quero me relacionar com ninguém, não quero fazer nada, não quero comer. E quando você vê, você já está enrolado por uma teia de aranha, como se fosse uma teia de aranha, que não te deixa sair do lugar. Quanto mais você se mexe, se não tiver o tratamento, você vai se enroscando e se enrolando mais ainda, vai virando uma bola de neve. Então, que essas moças podem estar vivendo de trauma do passado, imagina, enquanto o sujeito ficou foragido, como que elas dormiam, Guastelli? Ele podia a qualquer hora invadir a casa delas para matar. Não, exatamente, com medo, né? E como disse a Vanessa ontem, que ela sempre teve medo do Cupertino, que poderia fazer alguma coisa. E a filha também, né, disse no depoimento que ele andava sempre armado. Tanto fez o que fez lá, matou Rafael e seus pais. Então, o medo delas morrerem, a agressividade dele. E hoje o que ele está fazendo, como você bem disse aqui, bem ponderou, é isso. Ele está trazendo elas para elas sofrerem mais, vivas, né? Até uma hora que isso, desculpa, elas vão ter um problema sério, se já não estão tendo uma depressão severa, e aí elas precisam de um tratamento. Infarto, um AVC, sei lá. Exato. E aí o que pode acontecer disso daí ocorrer, vamos dizer, uma morte, eventualmente, delas, um AVC, como você bem disse, um infarto fulminante, e aí o que prejudica o depoimento num futuro julgamento. Então ele está usando da maldade, né, para torturar essas duas mulheres que foram da vida dele, né? Bem, vamos seguir com depoimentos, Amantaro? Vamos lá, por favor. Esse através das redes sociais. Eu já tinha o visto algumas vezes pelo bairro que a gente morava, até pelo fato de ele já não estar vivendo uma vida midiática. Ele tinha uma vida normal, ele trabalhava, frequentava a igreja, e nós morávamos muito próximos.
E eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, porque eu ia de ônibus para a escola, eu ainda estudava no ensino médio. E eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, ou às vezes eu dentro do ônibus, ele no ponto de ônibus. E uma vez eu o vi falando em uma das missas que eu fui. Ele estava, não sei se ele era coroinha, não sei, eu sei que ele estava lá falando na missa e eu lembro de tê-lo visto. E tempo depois eu encontrei o perfil dele numa rede social, segui despretensiosamente, ele me seguiu de volta. Só um instantinho. E aí, ela está dizendo como conheceu o Rafael Miguel? Exato. Como ela conheceu o Rafael Miguel. Ok, pode seguir. Eu segui uma outra rede social, onde nós começamos a trocar interações, até o momento que a gente passou a conversar. E foi uma troca muito boa, e desde que começamos a conversar, não paramos mais de conversar. E a partir daí a gente começou a desenvolver um afeto um pelo outro e combinou no nosso relacionamento. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Quando o Fábio morreu, 1 ano e alguns poucos meses, não me recordo exatamente. O primeiro encontro de vocês, você lembra onde foi? Sim, foi numa praça perto da escola que eu estudava. A minha melhor amiga na época, ela promoveu esse encontro. Foi num dia em que eu tinha algumas aulas vagas, no final do dia, e eu comentei com ela que eu gostaria muito de vê-lo. Porém, eu não tinha coragem de tomar o primeiro passo, propor esse encontro, e ela pegou o celular, ligou para ele, ele estava dormindo. Ela disse: "Você quer ver a Isabela?" E ele não pensou 2 vezes, falou: "Quero, aonde?" E aí ela deu a localização, falou: "Olha, essa praça é perto da escola que a gente estuda, enfim, a gente vai estar lá te esperando." E nós nos encontramos essa primeira vez numa praça perto da escola que eu estudava. Pelas proibições vindas da parte do meu pai, a Delutina, ela era muito comum. Eu passava a maior parte do tempo em casa, quando eu estava estudando, e quando eu não estava em casa, estava na escola. E a minha liberdade de ir e vir era no trajeto de casa para a escola, e poucos momentos em que eu poderia ir em alguma festa de algum colega da escola com a companhia da minha mãe. Por que você não tinha uma vida social de uma menina de 17, 18 anos? Por conta das proibições do meu pai. E essas proibições dependiam do quê? Muito do temperamento dele. Desde que eu me conheço por gente, ele é uma pessoa, não sei a palavra exata, mas agressiva, me proibia de tudo, não tem um bom olhar para as mulheres. Eu tenho 3 irmãos homens e o tratamento para comigo sempre foi diferente por eu ser mulher. Então, eu senti durante toda a minha vida, toda a convivência com ele, que o tratamento para comigo era diferente por conta disso. A proibição, a superproteção e todo o resto. Então, O fato de você ser mulher. sim, tanto que ele falava em brincadeiras e conversas paralelas com pessoas conhecidas: "Você só vai namorar depois dos 30 se eu deixar." Você tinha uma percepção de que sentimento era esse em relação a você? Era um cuidado de pai ou passava a ser uma possessividade? Por muito tempo, na minha juventude, na minha convivência com ele, eu tentei entender o porquê desse tratamento, para comigo em especial. Tanto que eu tentei proximidade com ele, eu conversava com a minha mãe sobre o fato dele não me tratar bem, e ela dizia que eu devia tentar me aproximar dele, porque ele é uma pessoa difícil. E eu tentei, por muitas vezes, ele me expulsou. Segura um instantinho, por favor. Isso Segura um instantinho. Quem é que está fazendo pergunta para a Isabela? A voz dessa promotora, mulher? doutora Soraya. Vejam que relação doentia, Brasil. Veja só que relação doentia. A mãe, a Vanessa, falava para ela a menina ter que se adaptar ao jeito criminoso e abusivo do pai. Olha como essas famílias precisam de orientação de um especialista, né? Por isso que você, no momento de fraqueza, no momento de angústia, de pressão, você precisa parar e analisar friamente a situação. Jamais a filha com 18 anos precisa aprender a lidar com um pai machista. Jamais a filha com 18 anos tem que ser obrigada a se adaptar ao jeito agressivo do pai. Tá tudo errado.
A Isabela sempre soube lidar com a sociedade. A Isabela sempre soube lidar com a família. Com 18 anos de idade, ela tinha de educação, de caráter, o que o pai nunca teve com 40, 50 anos. Então, essa menina que tinha que ensinar o pai, não o pai ensinar a menina, o Dr. Guastelli. Não, exatamente, uma total inversão aí de valores, né? Porque ela estava realmente num relacionamento tóxico aí. Paulo Cupertino realmente era uma pessoa abusiva, né? Abusava, e depois nós vamos ver durante o depoimento que ela fala que ele, em certa vez, quebrou um prato nela, porque ele não teria ouvido ela responder boa noite. E depois também... Quebrou um prato no corpo dela? No corpo dela, na cabeça dela. Olha a abusividade dele. Então, é um verdadeiro absurdo isso daí, um relacionamento totalmente tóxico, assim, tanto com a ex-companheira quanto com a filha. Então, e sabendo disso, ô Guastelli, a justiça não pode olhar para esse caso de uma outra maneira? Ele está sendo abusivo até durante o julgamento, Guastelli. O que ele fazia dentro de casa, ele está fazendo agora no júri com essas moças. Não é justo elas passarem tudo isso de novo? Não, eu até compreendo essa sua opinião, Bate, né, que é revoltante realmente o que ele fez, mas é o que o Tribunal do Júri precisa, né, desse contraditório e ampla defesa. Então, só pode ser exercido se ele tiver um defensor constituído, seja um defensor dativo do Estado ou um advogado particular. Então, sem isso, não vai poder fazer o júri. Então, como você bem disse, muito provavelmente ele vai fazer isso daí e é importante, né, que o juiz e o Ministério Público esteja atento a esse comportamento doentio dele, para com as duas.